O processo de súplica. Capítulo 2, Al-Baqarah, versículo 186. E quando meus servos vos perguntarem, Profeta Muhammad, que a paz e as bensaos estejam com ele, a respeito de mim de fato eu estou perto. Eu respondo a invocação do suplicante quando ele me invoca. Então que eles respondam a mim, pela obediencia, e creyame en mim para que eles possam ser corretamente guiados. Este versículo foi colocado depois do versículo anterior sobre o mês do Ramadã, para encorajar alguém a se esforçar arduamente em obedecer a Alá, o Exaltado, durante ele, e manter essa obediência ao longo do ano. Capítulo 2, Al-Baqarah, versículo 185. O mês do Ramadã é aquele em que foi revelado o Alcorão, uma orientação para o povo e provas claras de orientação e critério. Então que m'avistar o crescente do mês que o yeyue. E quer que você complete o período e glorifique a Alá por aquilo, para o qual ele o guiou, e talvez você seja grato. Comportar-se dessa maneira naturalmente leva a pessoa a suplicar a Alá, o Exaltado, regularmente, o que é um ato de adoração que está conectado à realização de boas ações, como as orações obrigatórias. O verso principal, como muitos outros, indica a posição mais alta que uma pessoa pode alcançar neste mundo, a saber, o servo de Alá, o Exaltado. Capítulo 2, Al-Baqarah, verso 186. E quando meus servos. Em muitas ocasiões, quando Alá, o Exaltado, fala sobre os santos profetas, que a paz esteja com eles, ele frequentemente se refere a eles como seus servos, em vez de se referir a eles como santos profetas, que a paz esteja com eles. Por exemplo, no versículo seguinte, Alá, o Exaltado, fala sobre a jornada celestial do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, o que é uma indicação de sua grandeza, mas se refere a ele como seu servo. Capítulo 17, Al-Isra, versículo 1. Exaltado é aquele que levou seu servo à noite de Al-Masjid al-Haram, para Al-Masjid al-Aqsa, cujos arredores nos abençoamos para mostrar-lhe a nosos sinais. Na verdade, ele é o ouvinte ovidente. Em outro exemplo, Alá, o Exaltado, se refere ao professor de um dos maiores profetas sagrados, que a paz esteja com eles, o santo profeta Musa, que a paz esteja com ele, como simplesmente um servo dentre seus servos e nem mesmo menciona o nome do professor. Capítulo 18, Al-Kahf, versículos 64-65. Moisés disse, é isso que estávamos procurando. Então eles retornarão seguindo suas pegadas. E encontrarán un servo dentre nosos servos a quem habíamos concedido misericordia de nosa parte, e ele achei ensinado de nossa parte um certo conhecimento. Até mesmo o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, se apresentou ao mundo como o servo de Alá, o Exaltado, antes de declarar sua profecia e mensageiro. Isso foi indicado em muitos hadiths, como o encontrado em Sahih Muslim, número 851. De fato, a essência da profecia e mensageiro é a servidão a Alá, o Exaltado. Portanto, é preciso se esforçar para se tornar um servo sincero de Alá, o Exaltado. Isso envolve usar as bênçãos que lhe foram concedidas de maneiras que agradem a Alá, o Exaltado, conforme descrito no Alcorão Sagrado e nas tradições do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele. É importante lembrar que um servo entende que seu dever é sempre buscar o prazer de seu mestre, Alá, o Exaltado. Seu dever não é buscar seu próprio prazer nem o prazer dos outros. Eles não desejam que os outros os agradem e, em vez disso, encorajam os outros a sempre almejarem agradar a Alá, o Exaltado, assim como eles se esforçam para fazer isso, pois toda a criação são servos de Alá, o Exaltado, seja de boa ou má vontade. Além disso, um servo de Alá, o Exaltado, aceita que tudo o que possui foi criado e concedido a ele por ninguém menos que seu mestre, Alá, o Exaltado, e portanto pertence a ele, incluindo sua própria vida. Esta atitude, portanto, os incitará a usar as bênçãos que lhes foram concedidas de maneiras que agradem ao dono dessas bênçãos, Alá, o Exaltado, o que leva à paz de espírito e ao sucesso em ambos os mundos.
Capítulo 16, An-Nahl, versículo 97. Todo aquele que praticar o bem, seja homem ou mulher, enquanto for crente, nos o faremos viver uma vida virtuosa e lhe daremos uma recompensa, na outra vida de acordo como melhor do que costumava fazer. Além disso, os humanos foram criados de tal forma que devem ser servos de algo ou alguém. Não é possível para um humano não ser um servo. Alguém pode se comportar como servo de Alá, o Exaltado, o que leva à paz de espírito e ao sucesso em ambos os mundos, pois somente ele controla os corações espirituais das pessoas, a morada da paz de espírito, e ele, portanto, decide quem obtém paz de espírito e quem não. Além disso, servir a Alá, o Exaltado, leva a paz de espírito e corpo, pois alguém só terá como objetivo agradá-lo durante suas vidas cotidianas, e agradar a um mestre sobre vários mestres é muito mais fácil, especialmente quando seu mestre é o mais misericordioso e espera apenas um pouco de esforço de seu servo. Considerando que aquele que rejeita a servidão de Alá, o Exaltado, inevitavelmente se tornará servo de outras coisas ou pessoas, como seus empregadores, como executivos de Hollywood, sociedade, mídia social, moda e cultura. Pior do que essas coisas é quando alguém se torna um servo de seus próprios desejos, pois essa é a atitude do pior da humanidade, como estupradores e assassinos. Essa pessoa terá como objetivo agradar seus mestres, o que os encorajará a usar mal as bênçãos que lhes foram concedidas. Isso, por sua vez, só leva à miséria, dificuldades e problemas em ambos os mundos, mesmo que experimentem momentos de diversão e entretenimento, pois não podem escapar do poder e controle de Alá, o Exaltado. Isso é bastante evidente quando se observa as pessoas que rejeitam a servidão de Alá, o Exaltado, e como elas levam vidas miseráveis, mesmo quando possuem o mundo inteiro. Capítulo 9 em Taubá, versículo 82. Então que eles riam um pouco e, depois chorem muito como recompensa pelo que costumavam ganhar. Capítulo 20 Taha, versículos 124 a 126. E quem se afastar da minha lembrança terá uma vida deprimida. Isto é difícil. E nos o recolleremos, isto é, o resucitaremos, cego no dia da resurreição. Ele dirá, meu Senhor, porque me fizeste cego, enquanto eu estava uma vez enxergando. Alá dirá, assim chegará a ti os nosos sinais, e tu os esqueceste, isto é, os desconsideraste, e assim serás esquecido neste dia. Além disso, tornar-se servo de pessoas, como seus empregadores ou parentes, só levará à miséria, pois não importa o quanto alguém tente, nunca será capaz de agradar outras pessoas completamente. Esta é uma verdade inegável. Como resultado, este servo de pessoas ficará bravo e amargo com o passar do tempo, pois seus sacrifícios para agradar as pessoas não os agradaram. Isso só aumentará seu estresse, ansiedade e problemas em ambos os mundos. Portanto, como ser um servo é inevitável, cada pessoa deve ser misericordiosa consigo mesma e escolher a servidão de Alá, o Exaltado, em vez da servidão a outras coisas, pois isso por si só leva à paz de espírito e ao sucesso em ambos os mundos. Essa servidão envolve usar as bênçãos que alguém recebeu de maneiras que agradem a Alá, o Exaltado, conforme descrito nos ensinamentos islâmicos. Capítulo 5 Al-Maida, versículos 15 e 16. Chegou a voces de Alá livro claro e luminoso, pelo qual Alá guía a aqueles que buscan súa satisfação para os caminhos da paz e os tira das trevas para a luz, por súa permissão, e os guía para um caminho reto. Capítulo 2 Al-Baqara, versículo 186. E quando meus servos vos perguntarem, Profeta Muhammad, que a paz e as bênçãos estejam com ele, a meu respeito. Este versículo indica a importância de aprender sobre as qualidades e atributos divinos de Alá, o Exaltado, através do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, pois seu conhecimento é derivado do Alcorão sagrado que lhe foi concedido e de suas tradições. Esta é a única maneira de entender Alá, o Exaltado, corretamente, de acordo com o potencial de cada um, para que se possa sinceramente obedecê-lo corretamente.
Aprender sobre as qualidades e atributos divinos de Alá, o Exaltado, de fontes alternativas, pode levar alguém a desrespeitar Alá, o Exaltado, enquanto acredita que está honrando-o, e pode até mesmo levar alguém à descrença. Por exemplo, quando alguém ignora o estudo dos atributos divinos de Alá, o Exaltado, discutidos no Alcorão Sagrado e nas tradições do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, pode facilmente adotar pensamentos positivos em relação à sua misericórdia e perdão. Essa pessoa assumirá que possui esperança na misericórdia de Alá, o Exaltado, mesmo que possua apenas pensamentos positivos, que não têm valor no Islã. Pensamento positivo é quando alguém persiste na desobediência de Alá, o Exaltado, e espera obter o perdão e a misericórdia de Alá, o Exaltado, pois ele é todo misericordioso e todo perdoador. Embora Alá, o Exaltado, seja todo misericordioso e todo perdoador, ainda assim acreditar que ele tratará o praticante do bem e o praticante do mal igualmente neste mundo e no dia do julgamento é altamente desrespeitoso, pois o desafia a ser todo justo. Capítulo 45 Al-Jathiya, versículo 21. Ou pensamos que praticamo mal que os tornaremos iguais aos fiéis e aos que praticamo ben. Os tornaremos iguais na vida e na morte. Mal é o que julgam. Deve-se, portanto, evitar adotar a crença incorreta em relação aos atributos e qualidades divinas de Alá, o Exaltado, aprendendo e agindo da fonte correta, que é o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 186. E quando meus servos vos perguntarem, Profeta Muhammad, que a paz e as bênçãos estejam com ele, a meu respeito. Além disso, este versículo indica a importância de seguir rigorosamente os passos do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, o que envolve aprender e agir no sagrado Alcorão e suas tradições, pois Alá, o Exaltado, fez dele o meio de orientação para a humanidade. Capítulo 3 Al-Imran, versículo 31. Dice Profeta Muhammad, que a paz e as bênçãos estejam com ele. Se você ama a Alá, então siga-me. Assim Alá o amará e perdoará seus pecados. Portanto, deve-se evitar agir em outras fontes de conhecimento religioso, mesmo que isso leve a boas ações, pois quanto mais alguém age em outras fontes de conhecimento religioso, menos agirá nas duas fontes de orientação, o Alcorão Sagrado e as tradições do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, o que por sua vez leva à desorientação. Esta é uma das razões pelas quais o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, alertou em um hadith encontrado em Sunan Abu Daud, número 4606, que qualquer assunto que não esteja enraizado nas duas fontes de orientação será rejeitado por Alá, o Exaltado. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 186. E quando meus servos vos perguntarem, Profeta Muhammad, que a paz e as bênçãos estejam com ele, a meu respeito. Este verso também indica a importância de se esforçar para ganhar e agir de acordo com o conhecimento islâmico. Assim como as pessoas se esforçam arduamente para ganhar conhecimento mundano, a fim de obter uma boa profissão, elas também devem se esforçar arduamente para ganhar e agir de acordo com o conhecimento islâmico, para que entendam e cumpram o propósito de sua criação, o que por sua vez leva à paz de espírito e ao sucesso em ambos os mundos. Capítulo 51 Ad-Dariyat, verso 56. Eu não criei os gênios e os humanos senão para me adorarem, obedecerem. Não importa quanto conhecimento mundano uma pessoa obtenha, ele nunca será capaz de guiá-la por todas as situações, sejam elas de dificuldade ou facilidade, para que obtenham paz de espírito e recompensa em ambos os mundos. Além disso, o conhecimento mundano não ensinará alguém a usar corretamente as bênçãos que lhe foram concedidas, que é a única maneira de obter paz de espírito em ambos os mundos. Portanto, o conhecimento mundano não pode ser aplicado à vida cotidiana de uma pessoa, independentemente de quanto conhecimento ela obtenha. Em vez disso, ela deve se esforçar para aprender e agir com base no conhecimento islâmico, para que entenda como viver,
como usar as bênçãos que lhe foram concedidas corretamente, e como lidar com todas as situações que enfrenta para que obtenha paz de espírito e sucesso em ambos os mundos. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 186. E quando meus servos vos perguntarem, Profeta Muhammad, que a paz e as bênçãos estejam com ele, a meu respeito. Além disso, este versículo também indica a importância de pesquisar apenas conhecimento útil. Deve-se evitar estudar tópicos dentro do conhecimento religioso que não aumentem sua obediência sincera a Allah, o Exaltado, o que envolve usar as bênçãos que lhes foram concedidas de maneiras que agradem a ele, conforme descrito nos ensinamentos islâmicos. Uma boa maneira de julgar se um tópico de conhecimento religioso é relevante ou não é avaliar se isso é algo que Allah, o Exaltado, perguntará a eles no dia do julgamento. Se eles não forem questionados sobre um tópico específico no Islã, como eventos específicos dentro da história islâmica, então esse tópico é irrelevante e deve ser evitado. Mas se um tópico for questionado no dia do julgamento, como cumprir os direitos do próximo, então esse tópico deve ser pesquisado, aprendido e posto em prática da melhor forma possível. Em relação ao versículo 186, os atributos e qualidades divinas de Allah, o Exaltado, devem ser aprendidos e postos em prática de acordo com o potencial criado pela pessoa, pois isso a encorajará a cumprir os direitos de Allah, o Exaltado, e das pessoas, coisas que serão questionadas no dia do julgamento. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 186. E quando meus servos vos perguntarem, Profeta Muhammad, que a paz e as bênçãos estejam com ele, a meu respeito, na verdade, eu estou perto. Para destacar ainda mais a proximidade de Allah, o Exaltado, com sua criação, ele responde a pergunta diretamente em vez de por meio do santo profeta Muhammad, que a paz e as bênçãos estejam com ele. Este versículo deve produzir tanto o medo quanto a esperança em Allah, o Exaltado. Ambos são necessários para obter um estado equilibrado, pois o medo afasta a pessoa dos pecados e a esperança a leva a realizar boas ações. O medo é produzido quando se deve entender que Allah, o Exaltado, está tão perto dela, de uma forma que não pode ser entendida pela criação, que ele está ciente de todos os seus pensamentos, intenções, fala e ações, não importa o quão ocultos estejam de outras pessoas. Portanto, deve-se avaliar constantemente seus pensamentos, intenções, fala e ações, para alinhá-los com os ensinamentos islâmicos, para que se beneficiem deles em ambos os mundos. A esperança é produzida pelo versículo principal, pois não importa a situação difícil que uma pessoa enfrente, ela deve saber que aquele que a ama e cuida dela mais do que qualquer outra pessoa, está perto e observando cada sentimento, pensamento e ação dela durante toda a sua provação. Assim como uma pessoa se sente confortável quando está acompanhada por um amado, ela deveria se sentir mais confortável sabendo que Allah, o Exaltado, está sempre a acompanhando e cuidando dela. Aquele que realmente entende essa verdade raramente se sentirá solitário, pois sabe que Allah, o Exaltado, está com ele onde quer que esteja ou o que quer que esteja enfrentando. Capítulo 57 Al-Hadid, versículo 4. E ele está com você onde quer que você esteja. De fato, Allah, o Exaltado, está tão perto de cada pessoa individual, que ele responde diretamente a qualquer um que o invoca. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 186. De fato estou perto. Eu respondo à invocação do suplicante quando ele me invoca. Mas é importante notar que a resposta de Allah, o Exaltado, é sempre de acordo com seu conhecimento infinito e seu tempo, e de acordo com o que é melhor para a pessoa que suplica a ele. Infelizmente, muitos entendem mal o conceito de suplicar a Allah, o Exaltado, e assumem que ele não os ouve nem responde a eles, pois não recebem exatamente o que pediram de acordo com seu cronograma e de acordo com seus desejos e planos. Allah, o Exaltado e seu tesouro infinito nunca devem ser tratados como uma loja, onde alguém apresenta dinheiro e compra o que deseja, da maneira que deseja, de acordo com o cronograma que deseja.
Eles devem entender que, como Alá, o Exaltado, é o mais misericordioso, ele responde da maneira que é melhor para o suplicante, mesmo que isso não seja óbvio para eles, pois muitas vezes uma pessoa pede algo que não é bom para ela, ou deseja que algo seja removido de sua vida, enquanto é bom para ela. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 216. Mas talvez você odeie uma coisa e isso seja bom para você, e talvez você ame uma coisa e isso seja ruim para você. E Alá sabe, enquanto você não sabe. Devido à falta de conhecimento e previsão, as pessoas devem aderir às súplicas gerais para o bem-estar em ambos os mundos e aceitar pacientemente os decretos e respostas de Alá, o Exaltado, sabendo que é o melhor para elas, mesmo que não seja óbvio para elas. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículos 200 a 201. E entre o povo está aquele que diz: Nosso Senhor, danos neste mundo, e ele não terán en uma parte na outra vida. Mas entre eles está aquele que diz: Nosso Senhor, danos neste mundo. O que é bom é na outra vida, o que é bom e protege-nos do castigo do fogo. Eles devem se comportar como um paciente sábio que aceita e age de acordo com o conselho médico de seu médico, sabendo que é o melhor para eles, mesmo que sejam prescritos medicamentos amargos e um plano de dieta rigoroso. Assim como esse paciente sábio obterá um corpo e uma mente saudáveis, assim também a pessoa que aceita a resposta e os decretos de Alá, o Exaltado, pacientemente, e mantém sua obediência sincera a ele. Isso envolve usar as bênçãos que alguém recebeu de maneiras que agradem a ele, conforme descrito no Alcorão Sagrado e nas tradições do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 186. De fato estou perto. Eu respondo à invocação do suplicante quando ele me invoca. É interessante notar que Alá, o Exaltado, não disse que ele responde ao muçulmano que o invoca. Em vez disso, ele deixou a porta da súplica aberta para todos, independentemente de sua crença, ações e comportamento. Esta é uma realidade extremamente única, pois a maioria das religiões pregaria que seu Deus só responde àquele que acredita nelas. Mas a verdade é que aquele que sinceramente invoca Alá, o Exaltado, obterá uma resposta, pois Alá, o Exaltado, é tímido demais para mandar as pessoas embora de mãos vazias. Esta resposta divina a todas as pessoas, independentemente de sua fé, foi mencionada em outros lugares do Alcorão Sagrado também, por exemplo, capítulo 29 Al-Ankabut, versículo 65. E quando eles embarcam em um navio, eles suplicam a Alá, sinceros a ele e me religião. Mas quando ele os entrega a terra, imediatamente eles associam outros a ele. Isso está conectado a outra realidade sutil. Quando uma pessoa, independentemente de sua fé, enfrenta um problema que ninguém mais pode resolver, como um médico, essa pessoa geralmente se volta para Deus. A pessoa não invoca vários deuses, apenas um único Deus, ou seja, Alá, o Exaltado. Como eles sabem profundamente que ele existe e é o único que tem controle sobre todas as coisas. Essa verdade foi incorporada em cada pessoa e é outra prova da unicidade de Alá, o Exaltado. Portanto, todas as pessoas devem refletir sobre o versículo principal, que indica a resposta divina a todos os suplicantes, e a realidade oculta discutida, a fim de reconhecer a veracidade do Islã. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 186. E quando meus servos vos perguntarem, Profeta Muhammad, que a paz e as bençaos estejam com ele, a respeito de mim de fato eu estou perto. Eu respondo à invocação do suplicante quando ele me invoca. Este versículo também indica outra realidade extremamente importante, que é frequentemente mal compreendida pelos muçulmanos. Infelizmente, a crença de alguns muçulmanos em Alá, o Exaltado, é semelhante à de um rei mundano. Um rei mundano não pode administrar os assuntos de seu reino sozinho, e portanto, nomeia ajudantes como governadores, para ajudá-lo a administrar seu reino.
Como resultado dessa crença, muitos muçulmanos dedicam tempo, energia e riqueza para encontrar pessoas espirituais que supostamente estão conectadas a Allah, o Exaltado, de uma maneira especial, assim como um governador está conectado ao rei de uma maneira especial. Seu objetivo é agradar a pessoa espiritual para que possam interceder em seu nome com Allah, o Exaltado. Assim como um governador pode interceder com o rei em nome de alguém que agrada ao governador, com presentes e demonstrações não naturais de respeito e amor. Essas pessoas espirituais agem como guardiões do portão entre as massas comuns e Allah, o Exaltado, o que contradiz completamente os ensinamentos do Islã. Na verdade, o verso principal em discussão remove a maior criação e a mais próxima de Allah, o Exaltado, em ambos os mundos, a saber, o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, da conexão entre uma pessoa e Allah, o Exaltado, pois Allah, o Exaltado, responde a pergunta diretamente em vez de por meio do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele. Embora o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, nunca tenha agido como um porteiro, e em vez disso, ensinado e mostrado às pessoas o caminho certo para obedecer a Allah, o Exaltado, e seguir seus passos, foi tornado obrigatório por Allah, o Exaltado, ainda assim, para indicar a importante realidade de que uma pessoa não precisa agradar aos porteiros para alcançar Allah, o Exaltado. Allah, o Exaltado, respondeu à pergunta no verso 186 diretamente. Portanto, um muçulmano deve aprender o conhecimento islâmico de um professor qualificado e mostrar a eles o respeito que merecem, mas não deve acreditar que deve adorar pessoas que parecem espirituais para alcançar e agradar a Allah, o Exaltado. Isso é ainda mais apoiado pelo verso principal, que afirma que Allah, o Exaltado, responde a qualquer um que suplica a ele. Não afirma que ele responde somente à súplica de pessoas que parecem espirituais. Capítulo 2 Al-Baqarah, verso 186. De fato estou perto. Eu respondo a invocação do suplicante quando ele me invoca. Allah, o Exaltado, então declara um fato lógico de que aquele que deseja que Allah, o Exaltado, responda às suas necessidades, deve primeiro responder à atualização de sua fé nele, o que envolve usar as bênçãos que lhe foram concedidas de maneiras que lhe agradem, conforme descrito nos ensinamentos islâmicos. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 186. De fato estou perto. Eu respondo a invocação do suplicante quando ele me invoca. Então que eles respondam a mim pela obediência. A atualização prática da fé de alguém foi indicada na próxima parte do versículo 186. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 186. De fato estou perto. Eu respondo a invocação do suplicante quando ele me invoca. Então que eles respondam a mim pela obediência e creiame em mim. Boas ações são a prova e a moeda que alguém precisa para obter paz de espírito em ambos os mundos. Assim como uma planta só floresce para produzir frutos quando obtém nutrição, como a luz do sol, a fé de uma pessoa só pode florescer para levá-la à paz de espírito, quando ela atualiza sua fé, realizando boas ações. Isso envolve usar as bênçãos que lhe foram concedidas de maneiras que agradem a Allah, o Exaltado, conforme descrito no Alcorão Sagrado e nas tradições do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele. Essa realidade foi indicada na próxima parte do versículo principal em discussão. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 186. De fato estou perto. Eu respondo a invocação do suplicante quando ele me invoca. Então que eles respondam a mim pela obediência e creiame em mim para que sejam corretamente guiados. Praticamente obedecer a Allah, o Exaltado, guia alguém através de todas as situações, sejam tempos de facilidade ou dificuldade, para que eles o superem com sucesso, enquanto obtêm paz de espírito e inúmeras recompensas. Capítulo 16 An-Nahl, versículo 97. Todo aquele que praticar o bem, seja homem ou mulher, enquanto for crente, nos o faremos viver uma vida virtuosa e lhe daremos uma recompensa,
na outra vida de acordo como melhor do que costumava fazer. Enquanto isso, aquele que não responde a Alá, o Exaltado, por meio da obediência prática a ele, pode receber sua resposta às suas súplicas, mas não obterá a orientação correta de que precisa para superar todas as situações que enfrenta com sucesso, o que por sua vez, o impedirá de obter paz de espírito e sucesso em ambos os mundos, mesmo que experimente momentos de diversão e entretenimento, pois Alá, o Exaltado, controla sozinho seus assuntos e seus corações espirituais, a morada da paz de espírito e do sucesso, e portanto, escolhe quem obtém paz de espírito e quem não. Capítulo 9 em Taubá, versículo 82. Então que eles riam um pouco e, depois chorem muito como recompensa pelo que costumavam ganhar. Capítulo 20 Taha, versículos 124 a 126. E quem se afastar da minha lembrança terá uma vida deprimida. Isto é difícil. E nos o recolleremos, isto é, o resucitaremos, cego no dia da resurreição. Ele dirá, meu Senhor, porque me fizeste cego, enquanto eu estava uma vez enxergando. Alá dirá, assim chegará a ti os nosos sinais, e tu os esqueceste, isto é, os desconsideraste, e assim serás esquecido neste dia. Portanto, é importante entender que as súplicas só serão totalmente úteis quando alguém realiza atos de obediência, pois toda súplica no Alcorão Sagrado e nas tradições estabelecidas do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, são acompanhadas por atos de obediência a Alá, o Exaltado, pois suplicar a Alá, o Exaltado, enquanto falha em obedecê-lo através de suas ações, não será frutífero. Isso ficou claro no verso principal em discussão. Capítulo 2 Al-Baqarah, verso 186. De fato estou perto. Eu respondo à invocação do suplicante quando ele me invoca. Então que eles respondam a mim, pela obediencia, e creyame en mim para que sejam corretamente guiados. Mais de 400 e-books, audiolivros, infográficos, podcasts e blogs gratuitos disponíveis em nosso site www.sharkpod.com.